Essa super analista de judiciário, a Luísa não aguentou, ela voltou antes do tempo esperado, previsto. Você ia voltar na segunda, já tá aqui. Mas aí já tô aqui. Full time. Fiquei com saudade de chegar cedinho. Ai, a gente morre de saudade. Essa é uma semana super importante para você, para a gente, porque estamos falando de Supremo Tribunal Federal sem parar aqui, Luísa. Então, eu preciso que você venha também para traduzir essas decisões e o que está sendo discutido a portas fechadas ali no Supremo. Essa liminar, Luísa, quando, aliás, essa liminar do IOF deverá ser julgada pelo plenário do Supremo? Essa informação, eu pergunto quando, porque essa informação já havia sido antecipada pela Luísa, de que Alexandre de Moraes levaria a decisão ao plenário da Suprema Corte. Dá para a gente antecipar alguma posição? Seria mais favorável ao governo, Luísa? Seria assim, Tainá, uma boa tarde agora com calma para você, para o Irajá, todos que estão conosco no Bastidores nesta quinta-feira. Tainá, na própria decisão de ontem, né, na liminar, o ministro Alexandre de Moraes já indica que é uma decisão que vai a referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Numa análise ainda preliminar, né, a análise da liminar que é em caráter de urgência, ainda não vai tão a fundo assim no mérito, mas já dá para ter uma ideia ali de como os ministros vão se posicionar. Esse é um julgamento, o referendo, né, da liminar, é um julgamento que deve ficar para agosto. A gente está em recesso atualmente no Poder Judiciário. Vários dos ministros seguem trabalhando normalmente, mas formalmente, durante esse período do mês de julho, não acontecem as sessões, né? Então os ministros não devem se reunir de maneira extraordinária. A avaliação é de que não tem nenhum tipo de urgência para convocar uma sessão às pressas aí no meio do recesso. Então, deve ser marcado esse julgamento, provavelmente no plenário virtual ali, para as primeiras semanas de agosto, quando o Supremo retomar os trabalhos. Existe uma tendência, Tainá, e pelo que isso a gente trouxe aqui também, ao longo de todas essas semanas em que a alta do IOF vinha sendo discutida, né, nessa queda de braço entre governo e Congresso, no Supremo. Vários dos ministros, em casos bastante semelhantes no passado, se manifestaram pró-governo, né? Afirmando que o aumento de um imposto, ele pode ser uma medida extremamente impopular, mas está dentro do escopo de atribuições, né? De prerrogativas do Poder Executivo, que, portanto, não poderia ter sido suspenso pelo Congresso Nacional. Os ministros apontam nos bastidores e nas conversas a esse respeito, Tainá, que o que o Congresso fez foi uma espécie de desvio de finalidade, porque usou o instrumento do projeto de decreto legislativo, né, o PDL, como uma espécie de artifício para fazer um controle político dos atos do governo federal com os quais o parlamento eventualmente não concorda, e que isso não é possível porque viola o princípio da separação dos poderes. Moraes manteve, então, só para relembrar o que a Gabi estava nos contando, manteve o decreto que aumenta a alíquota do IOF, diz que está dentro do poder regulamentar do Executivo, sem nenhum tipo de excesso, mas derrubou o trecho que previa a incidência do IOF sobre o risco sacado, porque era uma modalidade, digamos, que não estava prevista em lei. Então, o governo não poderia ter feito isso por decreto, teria que enviar um PL ao Congresso Nacional. Mas era um recuo, só para concluir, era uma questão que já estava precificada no governo, inclusive era o ponto em que auxiliares ali do Ministério da Fazenda já admitiam como um possível recuo se o caminho fosse andar pelo da conciliação. Não houve a conciliação e o governo acabou saindo vitorioso nessa briga aí do IOF com o Congresso.